Paz, irmãos. Eu já vim com o coração preparado para fazer com os irmãos um voo de pássaro, passar por alguns assuntos das Escrituras, uma visão bem panorâmica e tocar num ponto apenas. Amém? Na verdade, o Senhor colocou no meu coração o desejo de ministrar aos irmãos um ponto e um contraponto, porque a fé cristã é assim, irmãos. Ela é cheia de pontos e contrapontos. Então, quando o salmista diz assim que aqueles que com lágrimas semeiam, eles ceifarão com júbilo. O salmista também diz que o Senhor é refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia, né? E na sequência do Salmo 46 ele diz assim: ainda que os montes se abalam e se desviem para o rumo dos mares, ainda que aconteçam muitas calamidades, há um rio que alegra as moradas do Altíssimo, né? Deus está no meio dela. Amém, irmãos? Então, a fé cristã é assim, irmãos. Ela é cheia de pontos e contrapontos. Alguns dias atrás eu estive entre os irmãos do Uberaba ministrando sobre um aspecto da vida cristã que se chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Os irmãos creem nisso? Sacerdócio universal de todos os crentes? Não é um assunto novo para nós, irmãos? Eu acredito que não, ou pelo menos não deveria. Mas o fato é que o Senhor, no seu projeto eterno, ele desejou, e ele inicialmente começou com os patriarcas e com a nação de Israel, a separar um povo, uma nação que fosse uma nação sacerdotal. Mas nós bem sabemos que Israel falhou nesse aspecto. Israel não entendeu esse chamado e prevaricou contra o Senhor, fazendo um bezerro de ouro, e o Senhor visitou a iniquidade de Israel. E dali por diante o Senhor escolheu uma tribo, para que essa tribo exercitasse diante do Senhor o sacerdócio. E dentro dessa tribo o Senhor escolheu uma família de Arão. E ali começou uma linha sacerdotal, a linha araônica, né, que nós bem conhecemos. Mas também sabemos que esse não era o desejo do Senhor. O Senhor deixa muito claro na sua palavra que o desejo dele era ter uma nação, um povo sacerdotal, uma nação, um reino de sacerdotes para a glória de Deus. E assim será na eternidade. Se nós estamos falando de eternidade, na eternidade nós também seremos sacerdotes do Altíssimo, né? E ao passo que o Senhor tem esse propósito em Cristo Jesus, o Senhor ele nos trouxe uma nova linha sacerdotal. E nessa linha sacerdotal é uma linha eterna, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que expressa o livro de Hebreus, né, irmãos? Agora existe uma nova linha sacerdotal. E é interessante, eu gostaria de começar por aqui, que segundo essa ordem sacerdotal, não há distinção nenhuma entre grego e judeu, não há distinção entre servo e livre, e também não há distinção entre macho e fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. É claro que existe, sim, aspectos diferentes de serviço, de ministério no corpo de Cristo. Nós temos uma irmã que está dando testemunho do chamamento que ela recebeu do Senhor. Mas ela também dá testemunho de que ela precisa de outros irmãos e outras irmãs que exerçam ministérios diferentes para complementar esse serviço, para que seja um serviço agradável, que ela não faça gemendo no Senhor, mas que ela faça... Eu sei que ela faz com alegria, mas tem dias que ela geme, né? Mas que isso seja algo mais tranquilo, um caminhar mais amplo, né? Mais vidas sejam atendidas. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. A irmã falou que alguns dias ela se vê enxugando gelo, né, irmã? Mas glória a Deus, a irmã mesmo deu a resposta para a situação, porque no Senhor até enxugar gelo não é vão, irmã. Aquele que converte um pecador do seu mau caminho, ele livra uma alma da morte e cobre uma multidão de pecados. Glória ao Senhor Jesus, pelo seu trabalho e pelo trabalho de muitos outros irmãos que têm se engajado nessa seara. Amém, irmãos? Então, em Cristo Jesus, não há diferença. Todos têm esse privilégio. Amém? Criancinhas, adolescentes, velhos, todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. Amém? Quando Hebreus fala que o Senhor é o sumo sacerdote, que agora nós temos um sumo sacerdote
que ele é como nós, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. O texto ele faz questão de usar a expressão sumo sacerdote. Não é apenas sacerdote, mas ali na expressão de Hebreus é sumo sacerdote. Isso nos leva a entender que há outros sacerdotes que estão debaixo do senhorio deste sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, é um grande privilégio. E é por isso que Hebreus termina no capítulo 13, verso 15, dizendo assim para nós. Então, nós deveremos oferecer sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Então, seguimos sacerdotando diante do Senhor. Amém? É um grande privilégio isso, né, irmãos? Eu quero ir com os irmãos, agora num texto, já que introduziu o assunto de forma bem breve, que está em 1 de Pedro, que foi possivelmente onde eu parei com os irmãos lá no Beraba. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Queria ler com as Escrituras com todos, com os jovens, com as crianças, com aqueles... Vamos exercitar a leitura da palavra juntos. Quero ler o verso 5 do capítulo 2 com os irmãos. Gostaria que todos achassem. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Amém, irmãos? Está escrito assim, irmãos. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Amém, irmãos? Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós somos edificados pedras vivas, edificados casa espiritual. Desculpe, irmãos. Nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Amém? São duas expressões que falam a respeito da vida cristã, da vida da igreja. A igreja é a casa de Deus. Amém, irmãos? Se eu perguntar para os irmãos, nós respondemos com clareza: a igreja é a casa de Deus. Somos nós a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então os homens constroem capelas, congregações, nós temos esse ambiente aqui, mas ainda que seja esse ambiente aqui, não é a casa de Deus se a igreja de Deus não estiver aqui, porque a igreja é a casa de Deus. Amém? Se nós sairmos daqui, é um prédio que eu creio que é um ambiente santo também, porque nós oramos aqui, proferimos o nome do Senhor, assim como os ambientes são consagrados em outros aspectos religiosos, né? Aqui temos um ambiente consagrado, mas ainda que seja um ambiente consagrado, essa aqui não é a casa de Deus. Nós somos a casa do Deus vivo. Esse o texto está dizendo. Amém, irmãos? Mas essa casa também possui um sacerdócio. E isso é importante, irmãos. Porque o tema casa de Deus, que nós somos, habitação, santuário do Altíssimo, ele está conectado necessariamente com o sacerdócio. Muito importante isso, irmãos. Porque uma casa em que não há serviço, eu estou resumindo, os irmãos lá do Beraba me perdoem, estou repetindo alguns assuntos, para resumir o tema e avançar para um aspecto. A casa sem serviço, ela não é casa. Amém, irmãos? Casa sem sacerdócio não é casa. Entende, irmão? Veja a tua casa. Toma exemplo. As crianças estão com fome. Fome? Quem está com fome aí, crianças? Pede um petisco aí para a mãe, para algum irmão aí, e come um petisco. Mas tem crianças, eu tenho um piazinho lá em casa que é assim, talvez algumas irmãs se identifiquem. A irmã está em casa e chega a hora do almoço, o almoço não está pronto. Aquela criança que estava brincando ali com os brinquedinhos começa a ficar mal-humorada, começa a jogar as coisas, chorar e ficar totalmente transtornada. Faltou serviço. A casa entrou em desordem. Entendeu, irmão? É necessário, irmão. Você tem uma casa, irmão, que você não conserta o telhado da sua casa, o que vai acontecer com a tua casa? Ela vai se deteriorar. Ela vai deixar de ser casa por talvez isso demande um tempo,
mas ela vai deixar de ser casa. O telhado vai cair, vai abrir um buraco, os móveis vão se exaurir, vai entrar mofo, um monte de umidade, um monte de coisa ruim dentro dessa casa, e ela vai deixar de ser um lar agradável. É por isso que a casa do Senhor também precisa de sacerdócio. Porque se não houver serviço na casa do Senhor, não há presença do Senhor. Se o sacerdote não oferecesse sacrifício lá no ato exterior, não molasse o cordeiro e separasse nas partes, colocasse sobre o altar e pegasse aquele sangue e levasse até o santo dos santos, o Senhor não se apresentaria a ele, irmãos, porque não havia sangue, não há serviço. Entende? Aquela casa, o tabernáculo de Israel, ele tinha as suas repartições, não tinha? O santo lugar tinha serviço também. Tinha pães, aqueles pães precisavam ser trocados, senão eles ficavam bolorentos, sem sabor. E Cristo, irmão, é a expressão, aquele pão é a expressão de Cristo. Cristo é o pão novo, é o pão que desceu do céu, que nos dá vida, que se renova todos os dias. Então é necessário que haja serviço, para que isso seja uma realidade em nosso meio. Amém, irmãos? Havia um candelabro, e era necessário que o sacerdote fosse lá, espavitasse os pavis e depositasse óleo ali, porque senão aqueles pães, que é a expressão de Cristo, não são vistos, passariam desapercebidos, porque não haveria luz dentro do santo lugar. Esse é o papel da igreja, é expressar e revelar a Cristo. Então o candelabro ilumina a mesa dos pães da proposição. A igreja revela o Senhor Jesus Cristo com o seu serviço. Seja onde for, seja lá na casa de recuperação, seja entre os irmãos aqui, seja na sua casa, no seu trabalho lá no cartório. Entende? Nós temos que expressar o Senhor Jesus no nosso serviço. Amém, irmãos? Então a casa e o sacerdócio estão intrinsecamente conectados. Se faltar um, não tem o outro. Entendeu, irmãos? Muito importante isso. E para nós, como eu já disse, todos estamos inclusos nesse assunto. As crianças estão inclusas. Crianças, eu talvez diga para vocês uma coisa estranha. Vocês são sacerdotes. Ou talvez alguns já estejam familiarizados com essas palavras. Vocês são sacerdotes. Amém? Talvez ainda não estejam aptos para um serviço mais elevado, mas são contados como sacerdotes, porque os levitas eram contados com uma contagem de idade diferente dos demais israelitas. Entendeu, irmãos? Então todos são contados. Amém? E mulheres, vocês são sacerdotisas. Que privilégio é esse? Veja, irmãos, nós éramos inimigos do Senhor. Nós vivíamos fazendo o que bem parecia o nosso coração. Aquelas coisas agradáveis, nós praticávamos elas. Agora que nós temos paz com o nosso Deus, nós podemos praticar coisas maravilhosas, agradáveis. Amém? Coisas excelentes, as coisas as quais o Senhor nos chamou para viver. Glória a Deus. Agora, as meninas, as moças podem construir casamentos, se tornar mulheres, ter filhos, constituir famílias, ser mãe. Isso é muito agradável diante do Senhor. Criar os filhos na doutrina e na domesticação do Senhor, ensinar outras mulheres a serem mulheres idôneas, cheias do Espírito Santo, pregar o Evangelho para aquelas que são necessitadas. Ir lá na casa de recuperação, ouvir algumas mulheres necessitadas que precisam apenas de ouvidos e de mais nada, somente atenção. Que serviço maravilhoso que nós somos chamados, irmãos. Os homens, sacerdotes nas suas casas, que privilégio maravilhoso. Nós éramos inimigos do Senhor. Você entende, irmão? Você não podia se aproximar de Deus. Deus estava nos céus e você aqui na terra, vivendo segundo o curso desse mundo. E agora o Senhor te chama para ouvir dele, para falar com ele, para ministrar coisas que vêm do coração dele às pessoas, para ter uma intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Somos sacerdotes, glória a Deus. Que grande privilégio. Amém, irmãos? Somos sacerdotes para proclamar, segundo o texto aqui. Vamos continuar, irmãos. Eu quero ler o verso 9 dessa primeira epístola com os irmãos. Mas vós, todos estão lá? Crianças, jovens e velhos? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós, sois geração eleita. O texto não está dizendo que vocês vão ser, é uma afirmação que é uma verdade em Cristo Jesus. Você pode afirmar com toda precisão. Vós sois, ou eu sou, vós sois, nós somos.
geração eleita, sacerdócio real. Ah, que maravilhoso. Não é um sacerdócio qualquer, irmãos. É um sacerdócio vestido de majestade. Os homens têm sacerdotes por aí, das religiões por aí, mas nós temos um sacerdócio majestoso, porque ele emana a glória de toda a majestade do Deus vivo. Amém? Somos sacerdócio real. Nação santa, povo adquirido. Amém, irmãos? Para quê? Para um propósito. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, como eu disse, casa sem sacerdócio não é casa. Sem sacerdócio não há testemunho, irmãos. Não há testemunho. Uma outra expressão da igreja é que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É isso que Paulo fala a Timóteo, não? Que nós devemos saber como nos portar na casa de Deus, que a igreja, na igreja, que é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é testemunho da verdade. Coluna, como eu já disse para os irmãos, fala de testemunho, fala de expressão. Uma das maiores maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é o templo de Diana dos Efésios, salvo engano. E esse templo, que era usado para coisas vis, ele era revestido de várias colunas, com capitéis todos trabalhados. Estão até hoje algumas ruínas, talvez. E era conhecida como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E aquele templo foi erigido num grande monte, e era cheio de colunas. O Senhor, ele tem uma coluna, que é a igreja. A coluna e firmeza da verdade. Amém? Nós somos a expressão da verdade. Por isso que nós somos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. Que privilégio, irmãos. Nós somos chamados para proclamar as virtudes de Cristo, irmão. Que virtude que você tem em você mesmo? Nós não temos nada, irmãos. Mas o Senhor nos chamou, ainda que sejamos nada, o Senhor nos chamou para proclamar as suas próprias virtudes. Glória a Deus, irmãos. É um privilégio muito grande esse. É maravilhoso demais. É um desfrute, não é, irmãos? Mas eu quero cuidar com o tempo. Mais 10 minutos, irmãos. Eu queria, como eu falei para os irmãos, entrar no contraponto. Isso é maravilhoso demais tudo que nós falamos dessas realidades. Mas existe um contraponto muito importante. Porque a escritura do Senhor, a palavra do Senhor, é cheia de condições, irmãos. É cheia de se. Já viram quanto se tem as escrituras? Se. O Senhor condiciona a nossa vida a uma vida de santidade, uma vida de obediência à sua palavra, aos seus preceitos, aos seus princípios. E um princípio muito importante, já que nós temos em mente a igreja é a expressão do corpo de Cristo, da realidade, das virtudes de Cristo, que nós somos sacerdotes do Senhor, amém? Que esse é um grande privilégio, um desfrute de ser sacerdote do Senhor. Existem algumas relações de compromisso e responsabilidade. E aí, irmãos, eu queria avançar com os irmãos rapidamente para um ponto. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre um aspecto que nós falamos muito. Nós ouvimos muito falar sobre comunhão. Ouvimos falar sobre comunhão, irmãos? É um tema muito recorrente entre nós. Amém? Temos comunhão, irmãos? O termo comunhão é extraído do grego koinonia, né, irmãos? E o termo koinonia, ele é usado para expressar casamento com comunhão, vou usar a expressão mais técnica, universal de bens. O nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, no primeiro Código Civil, a regra era comunhão universal, irmãos. Essa era a regra. A lei foi alterada em 77 para mudar a regra. Se mitigou isso, começou a vigir a regra da comunhão parcial de bens. Essa é o geral, o restante é exceção. E agora o Código Civil está sendo alterado para que o regime patrimonial seja em regra de separação absoluta de bens. E os regimes de comunhão sejam a exceção.
Mas quando falamos de koinonia, koinonia fala de regime, casamento sob regime de comunhão universal de bens. Isso é koinonia. Amém? E quando você casa, é muito comum ter votos, não? Fazemos votos no altar. E os votos são, como são os votos no altar, irmãos, normalmente? Para amar-te, respeitar-te, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Mas a verdade, irmãos, que muitos casamentos na nossa sociedade, eles só valem para o ponto. Quando chega a hora do contraponto, divórcio, divórcio, divórcio. Não é isso, irmãos? Então, o contraponto é muito importante. Se você tiver, por exemplo, a oportunidade de participar de bodas de ouro, 50 anos de casamento, vai, irmão. Vai, irmão. Vá lá, porque isso é um testemunho de Jesus Cristo. 50 anos caminhando juntos. 50 anos passando por muitas crises. Toda vez que eu passo crises com a minha esposa, eu vou fazer 20 anos de casado esse ano, irmão. 20 anos. Eu tenho 40 anos, vou fazer 20 anos de casado já. Casei um pouco novo para os padrões da sociedade atual. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma mulher maravilhosa. Como o Jorge falou da irmã Nair, eu vou ter que, infelizmente, dizer que a Jaque é espetacular. Ela vai competir com a irmã Nair. Agora. Aí, ó, comecei perdendo já. Mas um dia eu chego lá, com a glória do Senhor Jesus. Com a graça do Senhor. Estou desejando chegar lá, irmão. Sabe por quê? Porque toda vez que eu passo por um processo de crise e eu vejo a minha esposa do meu lado, irmãos, isso só me leva a amar mais ela. E toda vez que acontece também ao contrário, eu tenho plena certeza que isso só leva ela a me amar mais. Então, irmãos, as crises são necessárias. É difícil falar isso para quem está começando a carreira cristã agora, para as meninas que vieram aqui, mas é uma verdade, irmãos. As crises na caminhada cristã também são necessárias para fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. E a crise entre irmãs, lá na clínica, lá na casa, tem problemas de relacionamento. São necessários também para que aquelas que são fiéis no Senhor se manifestem, aquelas que são verdadeiras se manifestem. É necessário. Entre nós, como irmãos, é necessário que ocorram isso. Circunstâncias negativas. E o que tem isso a ver com o sacerdócio? Tem, irmãos. Quero ler um texto com os irmãos que está em Levítico capítulo 6. Rapidinho para terminar, irmãos. O Zé puxa minha camisa aqui se for necessário, Zé. Amém? (6:24) 6:24 de Levítico, irmãos. Vamos lá para 6:24. Eu vou ler com os irmãos. 24, 25, 26. E para não ocupar tempo, vamos por 29. 24, 25, 26 e 29. Amém, irmãos? Está escrito assim. Aqui na minha escritura tem um tema. Eu tenho uma dessa sessão. É lei da expiação do pecado. Não sei se vocês têm na versão dos irmãos. Eu costumo ler essas versões para entender um pouquinho o que está sendo dito. Se nós formos voltar aqui atrás, nós temos uma sessão que fala de ofertas, de sacrifícios, e uma sessão específica de sacrifícios pelo pecado do príncipe, do sacerdote, o pecado oculto, e uma série de sacrifícios inerentes a pecado. Agora aqui nós temos a lei da expiação do pecado. Amém, irmãos? É importante a gente ter em mente essas palavras chatas. A Escritura tem palavras chatas. E às vezes se bate um pouquinho no significado delas. Por exemplo, expiação é uma palavra chata. Vou usar isso desculpa eu falar isso, mas é maravilhosa, mas é uma palavra que foge do nosso contexto diário. Se eu perguntar para uma criança o que é expiação, ela vai falar, alguém está espiando alguém. Não vai entender isso, né? Mas nós, quando adultos, também não entendemos o significado disso. Ou entendemos completamente. Mas é importante entender isso, irmãos, porque isso tem a ver com o que o Senhor está falando. Então nós temos as Escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, algumas palavras traduzidas, ora por expiação, né? Ora por propiciação.
Expiação e propiciação, dependendo do contexto, a mesma palavra é traduzida de uma forma e de outra. É importante a gente entender isso. Porque quando fala de expiação, irmãos, tem a ver conosco. Expiação tem a ver conosco. Expiação é o ato de tirar fora, é tirar a culpa. Entende? Isso tudo está relacionado com a obra de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por nossos pecados, logo ele retirou a nossa culpa, aquela condenação, aquelas acusações de Satanás foram retiradas pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque ele fez expiação por mim e por você. Agora você tem uma consciência limpa diante do Senhor, porque ele cobriu os seus pecados. Amém, irmãos? Agora, quando se fala em propiciação, tem a ver com o Senhor. Fala do mesmo assunto, mas tem que ver com o Senhor. Porque propiciação está relacionado a satisfazer a justiça de Deus. Então, agora quando Cristo morreu, ele tirou a nossa culpa. Ao mesmo tempo, ele satisfez a justiça de Deus. Agora Deus é propício a você. Você pode estar diante do Senhor sem culpa por Cristo Jesus. E Cristo e o Pai se expressa a você sem ira, porque ele vê o preço, o sacrifício do Filho Jesus derramado sobre você. Você agora é aceito diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, com expiação e com propiciação, nós temos algo mais excelente, que é reconciliação. Agora nós temos paz com Deus, justificados, pois, que Romanos 5 diz, por fé, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, agora nós temos um relacionamento com o Senhor, somos sacerdotes dele. Glória a Deus. Está falando para nós aqui. Então, quando se fala só desse título, fala muitas coisas para nós, irmãos. Mas, o texto diz aqui na sequência que existe a necessidade de uma ação para que ocorra expiação. Existe uma ação, ou seja, um ato para que ocorra expiação. Esse ato tem a ver conosco, pelo texto. Vamos lá, Levíticos capítulo 6, versos 24, está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, se degola a expiação do pecado, perante o Senhor, coisa santíssima é. Amém, irmãos? Amém. Agora o texto diz o seguinte, e o sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Amém, irmão? Verso 29. Todo homem entre os sacerdotes comerá. Coisa santíssima é. Amém, irmãos? Isso aqui não é tão prazeroso, irmãos. Isso aqui não é tão prazeroso, não, no nosso dia a dia. Isso eu falo das crises. Porque o texto não está dizendo que o sacerdote se alegraria em comer. Eu acho que ele não se alegrava em comer essa oferta, irmão. Ele está se identificando com a culpa daquela pessoa. Ele está se unindo a ela. Ele está participando daquele sacrifício. Ele está comendo. E isso, irmãos, é sacerdócio. Nós precisamos entender essas coisas. Porque isso fala de responsabilidade conjunta, coletiva. Se somos sacerdotes do Senhor, é certo que no nosso meio teremos dificuldades e crises, por N motivos. Não sei se alguém está procurando entre nós, desculpa, irmãos, usar a expressão, a igreja perfeita. Vai continuar procurando para o resto da vida, irmãos, porque segundo a sua perspectiva, a igreja nunca vai ser perfeita. A igreja só é perfeita aos olhos do Senhor, pela lente de Cristo. Quando Balaão foi chamado a amaldiçoar Israel, o que o Senhor disse sobre Jacó, sobre Israel? Não contemplo iniquidade em Jacó. Ele não disse nem Israel, irmão, ele usou a expressão Jacó. O Senhor foi mais contundente ainda, ele podia usar não contemplo iniquidade em Israel, seria mais leve, mas o Senhor disse, não contemplo iniquidade naquele que é o suplantador. Amém? Aquele que é cheio de defeito, aquele que é cheio de dificuldade. O Senhor disse, eu não contemplo iniquidade. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos desse assunto, fala da responsabilidade cristã e da comunhão verdadeira. Porque a comunhão verdadeira, ela se constrói especialmente nos momentos de dificuldade.
O companheirismo verdadeiro se constrói nos momentos de dificuldade, quando nós participamos dessa oferta aqui. Desculpe, às vezes eu sou chamado, irmãos, para falar, de usar alguns temas usar polêmicos, mas o Senhor me chamou para isso. Eu preciso fazer isso, irmãos. É nesses momentos, irmãos, que nós fomentamos a verdadeira comunhão. Amém? Os irmãos não amém nessa palavra, irmãos? Porque se nós dermos amém, está ligado no céu, irmãos. Você tem certeza? Irmão, você não precisa orar por crise, porque certamente elas virão. Elas estão batendo na tua porta o tempo todo, e na porta do povo do Senhor mais ainda. Para as meninas que são novas, não quero escandalizar vocês, mas essa é uma verdade da vida cristã. O fato é que na caminhada cristã nós vamos ter dificuldades. E o importante saber é como nós lidamos com essa dificuldade. Quando fala dessa oferta aqui, ali no texto está dizendo que é para comer onde? Num lugar. Tem um lugar específico para comer. Qual é o lugar aqui, irmãos? Os irmãos lembram? Lugar santo. Amém? Lugar santo. Não é nem no Santíssimo, nem no átrio. É no lugar santo. Né? Os irmãos têm estudado o tabernáculo, os irmãos sabem, conhecem as repartições do tabernáculo. Amém? O átrio, que é o pátio. Aí nós temos a tenda, e a tenda é dividida em duas repartições. O lugar santo e o lugar santíssimo. Por que, irmãos, que eu estou falando disso? Porque se nós formos fazer um parênteses, um paralelo com o homem, e nós fizermos um paralelo do tabernáculo e o homem, nós vamos ver que o homem também é constituído de 3 partes. Ainda que eu respeite os irmãos que entendem que o homem é constituído de 2 partes. Os irmãos sabem que tem irmãos que interpretam dessa forma as escrituras e são preciosos no Senhor. Que entendem que o homem tem uma parte espiritual apenas e uma parte física. Eu, com a graça do Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado visão das escrituras, entendo que o homem tem 3 partes. A parte física, como a irmã falou, a irmã trabalha as 3 partes. Física, a biológica, o sangue, amém? Mas trabalha também a psicologia, a mente, a vontade, as emoções, veja como é simples. E também trabalha o espiritual, entende? Mas o lugar de comer essa oferta é um lugar que corresponde à esfera da alma. Porque isso tem a ver com relacionamentos. Entende, irmãos? Os irmãos vão pecar contra vocês. Eu não estou acusando os irmãos. Eu posso estar pecando contra vocês. Entende, irmão? Posso ter pecado contra os irmãos. Qualquer irmão pode ferir o outro irmão. Não deve, mas no meio da caminhada nós estamos sendo pedras. Justapostas, nós podemos nos ferir. Você está disposto a comer a oferta do pecado junto com esse irmão? Está disposto, irmão? Está disposto? Porque você precisa fazer isso. Para que haja unidade, para que haja avanço no meio do povo do Senhor, para que você possa verdadeiramente dizer: sou um sacerdote do Altíssimo. Amém, irmãos? Que o Senhor seja louvado, irmãos. Eu não quero avançar. Quero me deter por aqui. Tinha muitas coisas para dizer. Talvez seja muito importante a gente abordar esse tema com mais cuidado. Estudar o livro de Hebreus, estudar outros temas, textos escrituras que estão relacionados a esse assunto. Mas que, irmãos, eu gostaria que ficasse claro para os irmãos 3 coisas. Somos sacerdotes do Altíssimo. É um grande privilégio e não há distinção para esse serviço diante do Senhor. É necessário que haja vida no meio do povo do Senhor, para que essa casa tenha vida. É necessário que o sacerdócio seja realizado, vivido, ministrado. Amém? E é necessário também comer da oferta pelo pecado. Amém, irmãos? É necessário passar junto com os irmãos pelos momentos de crise, dificuldade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos conceda a graça para avançar em todos esses aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu quero te louvar pelos teus feitos, pela tua misericórdia, pedir a ti que o Senhor mesmo fale conosco. Foi um breve tempo, Senhor, mas que a porção de cada um seja recebida, seja absorvida, que possamos ser nutridos pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém.